Fala, gurizada, tudo belezinha? Vamos então para mais uma aula sobre polinômios. Não esquece de te inscrever no canal e, se gostar do vídeo, dá um joinha aí que vai me ajudar muito na divulgação, né? E rumo aos 500 inscritos, né? Nunca pensei que chegaria neste número. Mas sem mais enrolação, vamos lá. Então, dado que a gente já viu algumas definições sobre polinômios, nada mais justo do que agora a gente ver sobre a soma, subtração e multiplicação de polinômios. Quando a gente estuda polinômios, né, a gente pode realizar essas três operações, fora a divisão, que a gente vai ver em separado, que é um processo um pouquinho mais complicado pelo próprio algoritmo da divisão, mas não é difícil. Ele é só um pouco mais trabalhoso em relação a esses três. Então, a adição e a subtração e a multiplicação de polinômios, a gente consegue, né, são procedimentos que a gente já vem estudando desde o nosso ensino fundamental, só que a gente não tinha especificamente este nome, certo? Então vamos lá. Então a gente vai verificar hoje a soma, subtração e multiplicação de polinômios. Vamos começar pela soma. Para a gente somar dois polinômios, a gente tem que unir coeficientes de variáveis de mesmo grau, ou seja, a gente tem que operar separadamente as potências de mesmo grau. Aí tu ainda diz assim, Bassor, não dá para entender ainda. Vamos ver um exemplo aqui com o número para tu entender melhor. Eu tenho esse polinômio aqui, ó, p de x, 3x ao cubo menos x quadrado mais 5x menos 6. E o q de x, que é menos 4x quadrado mais 3x mais 5. Se eu somar p mais q, lembrando que a ordem tu tem que tomar esse cuidado, né? Não que a ordem vai influenciar, mas sempre respeita a ordem que tu tá fazendo a tua soma, a tua subtração ou multiplicação, tá bom? Então vamos lá. O que acontece aqui? A gente quer fazer p mais q. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar, ó, qual é o componente, qual é o maior grau de p? X ao cubo. Eu vou somar o coeficiente de x ao cubo de p com o coeficiente de x ao cubo de q. Mas q não tem x ao cubo. Então é zero. Então 3 mais 0 vezes x ao cubo. Mais os coeficientes de x ao quadrado de p, que é menos 1, mais q, que é menos 4. Então menos 1 menos 4, x quadrado. Mais os coeficientes de x na 1, ou só x. 5 mais 3. Mais os coeficientes do termo independente, x na 0, menos 6 mais 5. Então, com isso, a gente faz a soma. 3 mais 0, 3. Menos 1 menos 4, menos 5. 5 mais 3, 8. Menos 6 mais 5, menos 1. E aqui a gente tem o resultado da soma dos nossos dois polinômios. Tá bom? O que eu te recomendo? Tenta fazer tu, por tua conta, dá uma pausa no vídeo agora e tenta fazer. Vê se tu chega no mesmo resultado. Vamos olhar agora o que acontece quando a gente multiplica o nosso polinômio por um número qualquer, somente um número, certo? Quando isso acontece, todos os coeficientes do polinômio também são multiplicados por esse mesmo número. Por exemplo, p de x aqui, ó, é o mesmo p de x lá do outro exemplo e o q de x também. Se eu fizer duas vezes o p de x, eu vou ter duas vezes todo o p de x. E aqui a gente faz um chuverox, aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Então vai ficar 2 vezes x ao cubo, menos 2 vezes 4, mais 2 vezes 5 e menos 2 vezes 4. E com isso a gente tem esse novo polinômio. E agora, se eu somar 2p de x, que é esse polinômio novo, mais o q de x, novamente eu tenho que fazer o mesmo processo. Coeficientes do termo de maior grau juntos, cada x ao cubo do 2p de x. Quem é o x ao cubo no q de x? Não tem um termo com x ao cubo. Então, 2 mais 0. Mais, qual é o coeficiente de x ao quadrado? Menos 8. Qual é o coeficiente de x ao quadrado em q de x? 3. Então, menos 8 mais 3x quadrado. Mais, qual o coeficiente de x na 1 em 2p? Mais o termo de x na 1 em q. Então, 10 menos 4. E assim por diante, chegando a este novo polinômio aqui.
Então, de novo, eu peço que tu tente, pratique, multiplica pelo número primeiro e depois faz a soma. 2p mais q de x, tá bom? Então, para tu ver se tu chega nesse mesmo resultado aqui que a gente determinou. Agora vamos falar sobre subtração de polinômios. Tá? Quando a gente subtrai os polinômios, é o mesmo processo da soma. A gente precisa verificar os termos de mesmo grau e subtrair os seus coeficientes. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Se eu fizer, esse é o nosso polinômio p de x, esse é o nosso polinômio q de x. Se a gente fizer p de x menos q de x, a gente vai ter que ter, ó, p de x, o coeficiente de x na 4 é 7. Temos o coeficiente de x na 4 em q? Não. Então, 7 menos 0, x na 4. Mais, temos o coeficiente de x ao cubo. A gente sempre tem que pegar o maior grau e ir diminuindo. Temos coeficiente de x ao cubo em p de x? Não. E no q de x também não. Então, 0 menos 0, x ao cubo. Mais menos 2 menos 1. Pegamos os coeficientes de x ao quadrado. Porque eu estou pegando o de cima menos o de baixo. Mais o coeficiente de x na 1. 4 menos 3. Mais o termo independente de 1 menos o termo independente de outro. Ó, aqui eu já encontrei um erro. Aqui tem um menos, né? Então, essa resposta aqui deveria ser menos 6. Certo? Desculpem o erro aqui. Então, com isso, a gente chega neste novo polinômio, em que aqui, na verdade, é menos 6. Tá bom? Então, só façam essa correção aí enquanto vocês estiverem estudando. E, além disso, a gente tem também a multiplicação de dois polinômios, que a gente deve seguir a regra que a gente já conhece de distribuição quando a gente faz o Chuvert-Ox, o famoso Chuvert-Ox, né, quando a gente tem duas expressões que estão sendo multiplicadas. Na multiplicação a gente deve ter cuidado porque os expoentes, né, eles vão variar quando a gente fizer essa multiplicação, eles vão mudar. A gente tem que usar as propriedades de soma de potências, né, que a gente viu lá nos nossos anos iniciais do ensino médio, mas se tu tá com dúvida, volta lá, eu tenho uma playlist sobre funções exponenciais que eu faço uma revisão sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho meu polinômio p de x e eu tenho meu polinômio q de x. Eu vou multiplicar agora p vezes q. Então eu vou escrever, ó, p vezes q. E eu faço um Chuvert-Ox. Cada termo daqui vai se multiplicar com 2 do dali. Cada termo daqui, 2 do dali. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Só que x² vezes x é x ao cubo. 3x² vezes 5 dá 15x². Menos 4 vezes menos 2x dá 8x. Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Então, com isso, a gente tem esse resultado aqui, que é o nosso novo polinômio, dado da multiplicação dos dois. Tá bom? Então, vamos seguir mais alguns tópicos importantes. Antes da gente começar a tentar fazer alguns exemplos, vamos lembrar que a gente tem que tomar cuidado, que tem algumas observações, algumas peculiaridades que são bem características dos polinômios que podem nos ajudar a adiantar alguma resolução ou até mesmo nos ajudar a enxergar algum problema que a gente tenha feito. Tá? Então vamos lá. Se A e B possuem graus diferentes e o grau dessa soma desses dois polinômios ou da subtração deles vai ser igual ao maior entre os graus de A e B. O que eu quero dizer com isso? Se A tem o grau 5 e B tem o grau 2. Tá? Se eu somar esses dois, o grau do resultado desses dois vai ser o maior entre esses dois. Então, o grau da soma e subtração vai ser 5, porque o maior é 5. Então, quando eu somar ou subtrair, o grau resultante, né, o polinômio que vai resultar dessa soma ou subtração, vai ter o grau entre os maiores dos dois. E se A e B são do mesmo grau, então a soma ou subtração ela pode ser menor ou igual ao grau de A e B, certo? Ou ainda pode ser zero, né? Pode ser nulo essa multiplicação, essa soma. E quando eu multiplico dois polinômios, o grau do resultado disso é a soma do grau do A mais a soma do grau do B. Se tu voltar aos nossos exemplos, dá uma voltada aí no vídeo, dá uma olhada, tu vai ver que todas essas três observações estão sendo respeitadas
nos exemplos que a gente acabou de fazer. Então, para a gente não, né, como já é de praxe, para a gente não finalizar essa aula só com teorias, vamos fazer esses dois exemplos aqui para a gente praticar um pouco. Te convido a fazer eles e ver o resultado depois, porque né, eu vou corrigir contigo aqui. Se não, caso quiser fazer acompanhando, não tem problema. Vai ser muito legal a gente fazer juntos. Vamos lá fazer então? Então aqui ó, no item 1 diz o seguinte: dado que p de x é x ao quadrado menos 5x mais 6 e q de x é 2x menos 3, quer saber quanto que vale p de x vezes q... Opa, botei um g. P de x vezes q de x. Vamos fazer aqui então. Lembra como é que faz a multiplicação? A gente tem que fazer aquele chuverox maroto. Então vamos lá. 2x menos 3. Então se a gente for fazer aqui essa multiplicação, vai ser o que? Este vezes este. Este vezes este. Este vezes este. Este vezes este. E este vezes esses outros dois. Vamos lá então, os nossos resultados. O que a gente vai ter? X ao quadrado vezes 2x, vai ser 2x ao cubo. Por quê? X ao quadrado, bases iguais, somos expoentes. 2 mais 1 daqui dá 3. Menos 3x ao quadrado. Agora aqui o 5. Menos 10x ao quadrado. Por quê? Bases iguais, somos expoentes. Menos com menos vai dar mais. 5 vezes 3, 15x. 6 vezes 2x, mais 12x. E por fim, o que a gente tem? 6 vezes menos 3, que dá menos 18. Certo? Então agora a gente tem tudo que a gente precisa. Vamos só organizar, ó. O maior grau, lembra que o maior grau vai ser a soma dos dois aqui, ó. 2 mais 1, 3. Então o maior grau é x ao cubo. Respeitamos aquela observação lá. X a gente vai juntar, ó. Quem tem x ao quadrado, ó. Menos 3 menos 10, x ao quadrado. Mais 15 mais 12, x menos 18. Organizando isso aqui melhor. Peraí, deixa eu só organizar melhor. 2x ao cubo menos 13x quadrado mais 27x menos 18. Então tá aqui o resultado da multiplicação desses dois polinômios. Vou só apagar aqui e vou fazer o item 2. Na letra 2, no item 2, diz o seguinte: ó, o polinômio p de x menos 2x mais a e q de x, x mais b, são tais que o produto entre eles é esse aqui. Qual é o valor de a e de b? Então vamos fazer o seguinte, ó. Escrevendo aqui o p de x, menos 2x mais a, e o q de x, x mais b. E o que esse problema já nos diz? Diz que se eu fizer p de x vezes q de x, isso tudo tem que ser igual a menos 2x quadrado menos 3x menos 1. Até aí tudo bem. Então vamos escrever aqui, ó, o nosso p de x. Menos 2x mais a vezes o nosso q de x, x mais b. Isso tudo tem que ser igual a menos 2x quadrado menos 3x menos 1. Então agora, fazendo aqui o nosso chuverox tradicional, ó, a gente vai ter, ó, menos 2x ao quadrado, porque as bases são iguais se somam, menos 2x vezes b, mais ax mais a vezes b. Isso tudo tem que ser igual a menos 2x ao quadrado, menos 3x menos 1. Então vamos juntar aqui, ó, menos 2x ao quadrado, os x vamos juntar também, menos 2b mais a, multiplicado por x, mais a vezes b.
menos 2x², menos 3x menos 1. Lembra da igualdade dos polinômios que a gente já estudou? Então, para dois polinômios serem iguais, esse cara aqui tem que ser igual a este. Beleza, satisfez o nosso problema. Este cara aqui tem que ser igual ao cara que só tem x lá também, ó. E este cara aqui tem que ser igual ao cara que não tem x ali. Então, fazendo essas associações, o que a gente tem, ó? Que a menos 2b tem que ser igual a menos 3 e que a vezes b tem que ser igual a menos 1. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou isolar o a nessa primeira, então vai ficar menos 3 mais 2b, e vou substituir esse valor do b aqui na minha segunda componente. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, menos 3 mais 2b, que é onde tem o a, vezes b é igual a menos 1. Esse resultado vai ter menos 3b mais 2b² igual a menos 1. Só vou apagar o que está aqui em cima para a gente poder concluir essa conta. Então aqui só um pouco mais organizado, vamos fazer esse último passo aqui e vai ficar o seguinte. Tinha me esquecido desse quadrado, então vamos lá. Nossas contas vão ficar a seguinte coisa. A gente ficou com uma equação do segundo grau aqui, ó. Vamos resolver ela? Vamos lá então. Então aqui vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui fica 9 menos 8, fica 1. Então aqui a gente vai ter o quê? 3 mais ou menos 1 sobre 2 vezes 2. Isso aqui fica, isso aqui é Bhaskara, tá? 3 mais ou menos 1 sobre 4. Então 3 mais 1 sobre 4. 3 menos 1 sobre 4. Então aqui fica 1 e 1 meio. Então a gente já sabe que b vai ter que ser igual a um desses dois valores, certo? Então vamos lá. Lembrando que a gente tem a multiplicação de a vezes b. Então a gente tem isso aqui, ó, menos 2x mais a vezes x mais b. Então a gente tem que é menos 2x ao quadrado menos 2 menos 2bx mais ax mais a vezes b. Então aqui fica menos 2x ao quadrado mais a menos 2bx mais a vezes b. E isso obrigatoriamente é igual a menos 2x ao quadrado menos 3x menos 1, certo? Da definição que ele já nos deu. Então, tendo esses dois valores para o b, vamos usar um de cada vez. Primeiro, supondo o nosso b igual a 1, obrigatoriamente, como resultado, a gente vai ter a igual a menos 3 mais 2 vezes 1, 2 vezes b. Isso aqui vai dar 3 menos 3 mais 2, menos 1. Então, o primeiro resultado a gente teria o quê? A igual a menos 1, b igual a 1. Daí, beleza. Supondo b agora igual a 1 meio, a gente teria o quê? A igual a menos 3 mais 2 vezes 1 meio. Isso aqui é igual a menos 3 mais 1, que é menos 2. Então, a gente teria como resultado a igual a menos 2 e b igual a 1 meio. Até aqui tudo bem. Então, o que vai acontecer? Eu vou te mostrar que qualquer um desses dois resultados que a gente encontrou aqui vai satisfazer o nosso problema. Lembrando que se a gente substituir nessa primeira parte aqui, ó, os valores, o que a gente encontrar do lado esquerdo tem que ser igual a isso aqui que está do lado
direito, porque são duas igualdades de dois polinômios. Então vamos lá. Se a gente fizer isso, a gente vai ter o quê? Ó? Menos 2, usando o primeiro resultado aqui, ó. Resultado 1 e o resultado 2. Usando o resultado 1, menos 2x ao quadrado mais menos 1 menos 2, né? Porque b é 1, menos 1. Então aqui, faltou só aqui um x, né? Eu multiplicar pelo x, menos 1. Então o resultado ficou menos 2x ao quadrado, menos 3x menos 1. Bateu. Caso 2. Menos 2x ao quadrado, mais menos 2, menos 1, porque 2 vezes 1 meio é 1, então menos 1x, não b, mais menos 2 vezes 1 meio é menos 1. Então, no final das contas, a gente acha menos 2x ao quadrado, menos 3x menos 1. Bateu também. Então, as respostas de A e B podem ser ou essa ou essa. Espero que tu tenha entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!